eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história do violinista italiano Niccolo Paganini, que viveu no século XVII e ficou famoso por tocar extremamente bem, a ponto de ninguém conseguir tocar igual, e por isso sendo acusado de ter feito um pacto com o diabo, tendo até mesmo o sepultamento de seu corpo em um cemitério cristão sendo negado pela Igreja Católica. Caso não conheça, queira saber um pouquinho mais sobre isso e as verdadeiras histórias por trás de tudo, fica aí que eu já conto. Bom, Niccolo Paganini foi um violinista e compositor italiano, nascido no dia 27 de outubro de 1782 na cidade de Gênova, na Itália, sendo considerado por muitos como o maior violinista da história e um dos músicos mais importantes do romantismo. Ele começou a tocar violino quando criança, quando era quase que diariamente obrigado por seu pai, Antonio Paganini, a estudar por horas sobre ameaças de castigos severos. Aos 7 anos ele fazia aulas com violinistas locais e tinha um aprendizado bastante rápido. E logo as suas habilidades passaram dos seus professores. E assim então, aos 9 anos de idade, ele foi para a cidade de Parma para estudar com o famoso violinista Alessandro Rolla. Sem piadinha aqui, ok? Porém, novamente o seu aprendizado foi muito veloz e rapidamente ele já estava tocando de maneira completa o último concerto do seu professor, que então disse a ele que não tinha mais o que ensiná-lo, né? Mas incentivou ele a continuar estudando, mas agora a composição, e que para isso procurasse então o Ferdinando Paer, que era um famoso compositor de ópera lá da época. Ou seja, o menino era realmente muito bom, né? Com isso então ele passou a fazer os seus primeiros concertos públicos e claro, a ser considerado como uma criança prodígio. Mas nesse momento aí ele já estava ficando mais velho e assim conseguiu se livrar da custódia do seu pai, que como eu disse, o obrigava a estudar muito, né, e o castigava severamente. E agora então, como um jovem adulto, né, ele iniciava ali de fato a sua carreira, se apresentando por toda a Itália e já atraindo ali um grande público. Porém, como muitas pessoas que ficam famosas muito cedo, né, ele tinha um estilo bastante rebelde, gastando todo o seu dinheiro em jogo e na noite, sendo aí considerado como um dos primeiros rockstars da história. Era praticamente o Justin Bieber da época. E assim, quando chegou no ano de 1800, aos 18 anos, ele resolveu desaparecer da vida pública, voltando a se apresentar pela Itália somente no ano de 1805. E apesar de, a partir desse retorno, a sua fama já ter se espalhado pela Europa, foi somente no ano de 1828 que ele fez a sua primeira turnê internacional, se apresentando em países como Áustria, Alemanha e França, entre outros, e fazendo sempre bastante sucesso, inclusive sendo assistido por grandes nomes da música como Chopin, Schubert e Schumann, que ficaram maravilhados com a sua forma de tocar violino. E é justamente nesse momento que começam a surgir os primeiros boatos que, em troca do seu virtuosismo musical, Paganini havia feito um pacto com o diabo. E para confirmar isso, havia uma série de indícios e até mesmo testemunhos. Uma das coisas é que ele conseguia tocar extremamente rápido, com pessoas falando que ele chegava a tocar cerca de 12 notas por segundo, velocidade que nunca tinha sido alcançada antes e que é muito até para hoje ainda, tá? E além de muito rápido, ele também tocava de maneira bastante complexa, a ponto de algumas de suas composições só poderem ser tocadas por ele. Sem contar que, de modo muito estranho, ele conseguia alcançar no braço do violino notas muito distantes uma da outra de maneira bastante rápida. Além disso, a própria aparência do músico só poderia ser de alguém que fez pacto com o tinhoso, parecendo que sua alma estava sendo constantemente sugada do corpo dele. Ele era muito magro, tinha um nariz pontiagudo, cabelos ondulados ali na altura do ombro, um pescoço muito fino, o rosto de quem estava sempre meio doente, com a face bastante longa e bochechas bem magras. Sem contar que o seu estilo de vida de luxúria e jogatina também só corroboravam com toda essa história. Junto a isso, começaram a falar que as
cordas do seu violino eram feitas do cabelo do próprio capeta. E como eu disse, um testemunho de uma pessoa que assistiu uma apresentação do Paganini dizia que ele tinha visto o diabo segurando o cotovelo do músico, controlando o braço e guiando o arco do violino, dizendo ainda que ele vestia vermelho, tinha chifres na cabeça e um rabo no meio das pernas. E esse testemunho foi contado pelo próprio Paganini em uma carta escrita por ele que dizia ter sido confrontado por esse cara. E é nessa mesma carta que ele faz um esclarecimento sobre isso, dizendo que ele não fez pacto nenhum com o diabo, mas que a sua aparência era a prova de sua origem. Ou seja, na verdade, ele era o próprio filho do diabo e por isso que só ele conseguia tocar daquela maneira. Esse fato aí também acabava justificando aquela aparência que falamos antes, né? E pessoal, antes de continuar essa história aqui, se você estiver gostando, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito a gente, tá? E se inscreve também no canal que toda semana a gente lança mais assim, beleza? E mesmo com todas essas histórias aí rolando sobre ele e as coisas que ele mesmo tinha dito, ele continuou tocando e fazendo muito sucesso pela Europa. Causando cada vez mais curiosidade nas pessoas que queriam ali assistir ao filho do diabo e o que ele conseguia fazer com um violino em mãos. E assim ele ia atraindo cada vez mais público. E apesar das pessoas reconhecerem suas habilidades, nem todas concordavam com seus laços com o Tinhoso. E isso fez até mesmo com que ele fosse vaiado ali numa apresentação que ele fez na Bélgica. Mas a galera foi lá assistir, né? Porém, infelizmente, nem todos esses poderes evitaram que o músico no ano de 1834 contraísse tuberculose, que na época era uma doença bastante mortal e que não tinha cura, o que fez com que ele acabasse encerrando a sua carreira de concertista. Então agora aposentado e com muito dinheiro, ele então resolveu fundar um cassino, o Cassino Paganini, mas ele não tinha o mesmo talento dos negócios que ele tinha na música, o que fez com que em muito pouco tempo o seu negócio fracassasse. E assim então Paganini perdeu boa parte da sua fortuna e ficou com vários problemas financeiros. Foi nesse momento aí então que ele leiloou vários de seus pertences pessoais, inclusive violinos e outros instrumentos musicais. Alguns deles inclusive ainda estão por aí, tá? Tudo isso aí lhe causou muita tristeza e depressão, o que fez com que a tuberculose se agravasse muito. E assim então no dia 27 de maio de 1840, Niccolo Paganini faleceu devido a uma hemorragia interna causada pela doença que tinha. E após a sua morte, a Igreja Católica negou sepultar o seu corpo em um cemitério cristão. E o motivo para isso foi que o músico recusou a extrema-unção, o que fez com que aquela história da ligação dele com Satã somente aumentasse, já que isso seria a prova de que ele acreditava piamente que era imortal. E claro que esse mito aí se espalhou ao longo da história, fazendo com que ele ficasse conhecido como violinista do diabo. Mas fica tranquilo que tem explicações muito melhores do que ele ter feito qualquer tipo de pacto, tá? Todo esse virtuosismo aí foi motivo de uma série de estudos e pesquisas com o passar do tempo. E assim conseguiram descobrir o motivo do sucesso de Niccolo Paganini. E segundo o pesquisador Sun Kim, de fato a resposta estava em seu DNA. Mas não porque ele era filho do diabo, mas sim porque ele provavelmente era portador de uma síndrome conhecida como síndrome de Marfan. Ela é uma doença genética que não tem cura e afeta o corpo todo, principalmente o coração, os olhos, os vasos sanguíneos e os ossos. Mas ela também faz seus portadores terem características físicas bastante particulares. Normalmente são pessoas altas e magras com braços, pernas e dedos compridos e elásticos. E isso aí explica praticamente tudo, desde sua aparência considerada lá na época demoníaca, como também o fato de seus dedos serem longos e elásticos fazerem conseguir alcançar notas no braço do violino que outras pessoas não conseguiriam. Isso tudo somado ao fato dele estudar e muito desde criança fez com que ele se tornasse um dos maiores violinistas da história. Mas apesar disso, essa síndrome fez com que durante
toda a sua vida ele sofresse com graves problemas de saúde, como dor nas juntas, visão fraca, problemas respiratórios e fadiga, o que fazia com que ele estivesse meio que sempre com aquele olho fundo, ajudando ainda mais na ideia de sua ligação com o diabo. E com isso esclarecido, você pode estar se perguntando o motivo dele ter confirmado ser o filho do diabo. E a verdade é que ele foi um verdadeiro marqueteiro do século 17. Vendo que toda essa história causava um certo misticismo sobre ele e atraía cada vez mais público e fama para suas apresentações, o músico então começou a se aproveitar disso para fazer suas divulgações, escrevendo cartas com esse conteúdo e até mesmo chegando a utilizar roupas pretas e capuzes que reforçassem essa estética, gerando assim cada vez mais medo e delírio do público em geral. Mas apesar disso, ao fim de sua vida ele mudou de ideia e escreveu cartas que foram publicadas pela imprensa francesa, negando tudo isso e dizendo que tinha esperança que após a sua morte os caluniadores deixassem essa história de lado, para que assim ele pudesse descansar em paz. Coisa que, como pudemos ver, não aconteceu, né? E após a sua morte, com a igreja tendo negado seu sepultamento, seus restos mortais foram guardados até que seu filho, Achille Paganini, obtivesse uma autorização diretamente do Papa para que pudesse enterrá-lo no ano de 1896, no cemitério della Villetta, em Parma. Mas nem assim ele teve paz, tá? Já que vários historiadores afirmam que por diversas vezes o seu corpo foi desenterrado. E até hoje ninguém sabe exatamente o motivo para isso. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui embaixo se você conhecia essa história, o que você achou de tudo isso. Aqui no site tá deixando outros vídeos para vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!